Olá pessoal, paz e bem, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos meditar o Evangelho de hoje. Hoje, nesta segunda-feira, 30 de junho, último dia do mês. Nós estamos nessa 13ª semana do tempo comum. Então hoje o Evangelho, Mateus 8, 18, 22. Um pequeno texto. Tudo bem? Antes da gente fazer essa meditação, sempre a gente pedir a presença, a ação do Espírito Santo em nosso coração, para que ele abra, para que ele nos ajude a meditar. Tá? Sempre que você vai meditar, peça ao Espírito Santo no seu coração. Um pouquinho de silêncio para que você possa fazer isto aí no seu coração, na sua mente. Vamos ao texto. Naquele tempo, vendo a multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, esse convite radical do Senhor, né, para o seguir Ele nessa proposta do reino. Talvez a primeira vez assim nos assuste, né? Quando fala que segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Logo depois que o discípulo pede, olha, deixa eu resolver uma coisa aqui primeiro, que é uma coisa importantíssima, né? Aqui na questão de enterrar o próprio pai, né? Sepultar o próprio pai. E Jesus responde com esse chamado radical, né? Olha, deixe que os mortos sejam seus mortos e você vem e segue. Aí a gente pode perguntar assim, nossa, mas está desvalorizando, né? Até mesmo aquilo que nós devemos fazer, até contrariando o mandamento antigo, que é honrar pai e mãe, né? Tem o seu valor aí na hora da morte, a gente fazer todo esse acompanhamento. Mas calma. O que a mensagem que quer dizer clara é como aquela outra passagem, né? Olha, se sua mão te leva a pecar, corta, né? Se seus olhos levam a pecar, arranca-o. Então não é no sentido literal, mas está dizendo do quê? De uma radicalidade no segmento. É lógico que nós vamos cuidar, né, dessas coisas do mundo, mas só naquilo que realmente é necessário. E quer se dizer que, em primeiro, o que é mais necessário, o que é principal, é a resposta a Deus. Todas essas outras coisas teremos na vida, mas elas não podem ocupar o centro da nossa vida. Então aqui, principalmente, a mensagem quer dizer desta radicalidade, que nós não devemos deixar outra coisa acima disto, né, desse segmento. Não podemos usar das coisas do dia a dia, das ocupações, para deixar em segundo plano o segmento de Jesus. Se a gente pensar bem, realmente tudo passa, né? Tudo na vida é muito passageiro. Ontem eu vi uma entrevista, eu acho que ela é antiga, um trecho de uma entrevista de uma jornalista, que ela dizia que quando o marido dela sofreu um acidente, e eles têm condição, né? Porque condição financeira, o marido dela teve um acidente, caiu à beira da BR, depois de um assalto, quase foi morto, e depois ele caiu e quase morreu nessa queda de mais de 10 metros, e teve vários ossos fraturados. E essa jornalista dizia assim que quando ele foi resgatado, e ela viu esse marido voltando, ela não quis saber de mais nada, né? Ela suspendeu o trabalho e em casa ela retirou tudo aquilo que para ela, naquele momento, antes disso, tinha valor, né? Móveis, tipo de banheiro,
Ou seja, para ela aquilo não fazia o menor sentido perante aquilo que era mais necessário fazer. O que eu estou chamando a atenção a partir desse exemplo, dessa vivência dessa jornalista, né? É que quando se descobre mesmo na vida algo mais importante, e ali o amor que ela sentia por esse marido, né, e todo o cuidado que ela deveria fazer, as coisas materiais não interessam, os planejamentos não interessam, tudo foi suspenso, né? Tudo. Assim também, de forma semelhante, é o segmento de Jesus Cristo, onde que nós vamos realizar as coisas do mundo, porém, nós não vamos apegar nelas de forma possessiva, na forma de ocupar nosso coração e nossa mente o tempo todo com essas coisas, né? As coisas são passageiras, né? Então a nossa vida aqui ela é rápida. Por isso que tem algo mais importante para a gente fazer, né? Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a fazer esse segmento. E que em realizando as coisas do mundo, no trabalho, na família, são importantes, vão fazer bem feito, mas não é a centralidade, né? Mas é o próprio Deus na nossa vida. Até mesmo para fazer bem, né? De fazer essas coisas de forma desapegada. Tudo bem que você possa aí meditar um pouco. Desculpa que eu tô meio fanho hoje, né? Tá meio de manhã, fico meio resfriado. Desculpa. E vamos aí seguir, tá? Deus te abençoe e aí que você possa fazer uma boa meditação. Tchau.